estamos de volta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, se você chegou agora a esse Horizonte Debate, que é importantíssimo, de falarmos sobre os desafios, tanto do comércio, quanto das políticas públicas, quanto de você, consumidor, consumidora, que esperava que o seu restaurante favorito voltasse a abrir, que a sua loja de roupa voltasse a abrir, que o comércio, que o segmento da vida voltasse. Marcelo, você colocou na sua última parte, nesse primeiro bloco, de uma dificuldade da questão do transporte público, de um foco de contaminação que sabemos que é um foco grande. Eu queria colocar um outro desafio também. As escolas, elas estão paradas. Portanto, as crianças, naquele período, uma criança em horário integral, por exemplo, a mãe, o pai, ficam mais seguros de passar o dia trabalhando. Mas mesmo que seja o horário parcial, ou de manhã ou de tarde, essa trabalhadora, esse trabalhador, também tem mais segurança de estar no comércio, no serviço, no trabalho, enquanto a criança está na escola. Marcelo, como que vai ser enfrentar o desafio da reabertura do comércio, sabendo que dentro desse novo normal, a gente não pode contar com aquilo que dava segurança e disciplina anteriormente? Como é que é pensar o trabalho nesse sentido, Marcelo? Pois é, o Fred falou isso, né, de uma maneira também muito enfática. A gente precisa dessa articulação do poder público, né? O poder público, nesse momento, nós estamos vivendo um momento diferenciado, então a gente tem que ter ações diferenciadas. O poder público tem que ser o protagonista. Como? Articulando com a sociedade civil organizada. Então, a gente precisa muito dessa articulação. A gente tem uma frase aqui na CDL, deve estar ali atrás do banner, atrás de mim: se a cidade vai bem, o comércio vai bem. Então, é óbvio que para a cidade ir bem, todos os seus atores, né, toda essa conjunção de atores tem que estar funcionando bem. Eu estava conversando com o pessoal de postos de gasolina, eles tiveram quedas de 70%, 60%, hoje estão ainda com 30% de perda. Um fator importante é o que você falou: a movimentação das escolas dá um giro econômico nessas atividades que são importantes. E aí você vem também com essa questão da criança ter que ficar com quem? Geralmente ela vai ficar com o avô ou com a avó, que são de grupo de risco. Então, é pior. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Talvez seja melhor ela estar na escola, ela tem um protocolo, né, diferenciado, e aí a gente tem que discutir isso. O que temos que fazer? As escolas estão prontas para isso, aliás, as escolas que ficaram, porque a gente sabe também, né, o caso das academias, né, você falou do Carline, né, que faz essa movimentação, as escolas, academias, a gente está sabendo de muitas empresas. Em Belo Horizonte, Fred, a gente tem aí já uns números, né, uma enquete feita, um levantamento primário ainda, 11 mil empresas fechadas e cerca de 30 a 40 mil empregos diretos perdidos. Nós não falamos aqui do setor de eventos, que é um setor que está com uma dificuldade tremenda, já voltando em muitos lugares, e aqui ainda nem se discute ainda, nem se tem um horizonte, né? Então, assim, as escolas são fundamentais, e nós achamos que a escola pública também tem que ter um esforço do setor público, Agora, que é onde a gente Marcelo, foi. Agora, Marcelo, eu sei que você chamou o Fred para essa participação, mas eu quero também funcionar como advogado do diabo, eu quero funcionar como um provocador também. Fred, abrir, inclusive as escolas, você acha temerário quando a gente olha, por exemplo, naquele consórcio das empresas de comunicação, Folha de São Paulo, UOL, Globo, as emissoras que estão mapeando o consumo? O Rio Grande do Norte já está com a cor azul clara, de desaceleração. Minas Gerais está com a cor mais vermelha, ou seja, de aceleração no número de casos. Você acha temerário, Fred, agora abrir, a gente voltar para um normal onde o vírus vai ser mais disseminado? Ô, Jairo, o que eu acredito é em indicadores e informação, né? Qualquer decisão tomada com base em métricas que balizem uma segurança para fazer, que você tem um comitê, que você tem aí as entidades privadas, entidade pública, saúde, né, profissionais aí envolvidos e que tracem patamares, tipo, olha, se a gente chegar a uma taxa de transmissibilidade X durante tanto período, se a gente chegar a tanto período, a gente flexibiliza isso nessa situação. Muitas vezes eu não vi isso acontecendo, né, em vários estados aqui do nosso país, mas quando a gente vê isso,
e continua o monitoramento, e se aquilo gerar um caminho que não é o que se esperava, você recua um pouco e vai fazendo, né? Isso que eu tenho visto em alguns casos bem-sucedidos, por exemplo, fora, como Nova York, que hoje é tido, né, já passou por uma situação bem difícil, mas quando eles traçaram os pontos e os patamares de cada nível, que poderia abrir ali e fazer o acompanhamento, então o que eu acho é que o que não pode haver é simplesmente o abrir porque tem que abrir, mas como abrir de uma maneira segura, né? E aí esse como entra os protocolos e os passo a passo. Marcelo, eu fiz uma provocação ao Fred, mas quero uma provocação indireta. Aí agora colocando de forma bem direta a provocação para o Marcelo, que representa uma entidade importantíssima para Belo Horizonte. Você já teve alguém que te parou do seu convívio e disse assim, Marcelo, não pode voltar. Se voltar, as pessoas vão se contaminar. Eu sei que você está defendendo um emprego, mas agora é preciso defender a vida. Você teve pessoas desse tipo, Marcelo, e como que você reagiu? Tenho sim, até dentro de casa, né? Eu tenho minha filha que no começo conversou muito comigo, eu sempre troquei ideia, ela tem 21 anos, ela posicionou, e a gente vê isso muito já, as mulheres, né? As mulheres muito preocupadas, os homens menos preocupados, os homens se preocupam mais com a sustentabilidade ali da família, com a sua própria, mas as mulheres muito preocupadas. A gente tem aqui o lema de primeiro vidas, né? A gente resguardar as vidas, mas a gente precisa olhar para as empresas, para os empregos. Eu tive sim, e a resposta é com muita calma, né? A gente teve um momento aqui, naquele primeiro momento, ficamos um mês e pouco fechados para estruturar a saúde e a gente vê o que a gente precisava fazer. Eu acho que o que nós estamos fazendo com essas medidas, né? Agora, eu já falei isso aqui, entrar nos leitos privados, né? Nesses índices que nós vamos acompanhando, eu acho que temos que ter muita calma, sim, mas a gente pode fazer mais esforços. Existem ações que não só de protocolos sanitários, que a gente pode estar fazendo, orientação, educação, acompanhamento, pessoas trabalhando nessas questões de maneira mais efetiva, que a gente pode ir voltando a esse novo normal com muita calma. Eu não estou... Aqui a gente não defende abertura total e restrita toda hora, não é isso. É com muita calma mesmo fazendo essas medidas. A gente está em vermelho aqui, Belo Horizonte, mas a gente está caindo, né? A ocupação está caindo de leitos, né? Talvez a gente tenha, a transmissão está sendo maior, mas o retorno o cuidado que as pessoas estão tendo está melhorando muito e a gente não está tendo essas pessoas necessitando de leitos, né, de atendimento médico. Então, a gente tem que ir medindo isso tudo, sim, com muita calma. Eu sei disso, né? É importante o setor produtivo estar bem por causa do impacto que isso pode causar, inclusive nas famílias, desestruturando famílias, né? A sustentabilidade das famílias, mas a vida é muito mais importante. Com muita calma, a gente ir fazendo, igual o Fred falou, essas medidas dos índices numa conversa que é muito importante. Fred, conta pra gente, cara. Marcelo, a cidade do Fred, na outra vez que a gente encontrou, é uma cidade linda, né? O Natal linda, o Rio Grande do Norte lindo. Fred, conta pra gente como que ali, aquele centro de comércio popular, que fica pertinho da rotatória, no início da Praia dos Artistas, que é como se fosse um centro de comércio, uma feirinha, com pequenos boxes, muito turista ali comprando castanha, comprando produtos do Nordeste, e até mesmo aquela avenida principal, aquela pequena avenida principal, ali na praia de Ponta Negra, lá no início do Morro do Careca, até na ponta do outro lado. Fred, como que você observou a abertura desses pontos de comércio? Um mais sofisticado, o outro popular, lindo e especial, mas mais popular. Sendo que para nós, Fred, Belo Horizonte, durante um tempo, ficou parecendo, não foi, Marcelo? Território abandonado. O centro da cidade estava fechado, dava até medo. Fred, como que você observou a abertura? Os comerciantes conseguiram fazê-la de forma segura em termos de saúde? A gente sempre tem esse lado de que alguém acha que poderia ter sido feito antes, do outro lado o governo trabalhando com alguns protocolos para essas reaberturas, tanto que alguns decretos foram prorrogados, né, fechamentos, então ia abrir tal dia, isso os indicadores não chegaram e você passa um pouco mais à frente, isso agrada a uns, não agrada a outros.
Mas se a gente tivesse olhar mais empático mesmo e ver que exatamente o que o Marcelo falou é ir, não é ou, né? Eu acho que a gente pensar também, olhar o nosso lado, mas tentar entender o lado do outro, pelo menos abrir o diálogo, né? Isso é muito importante. A gente aqui no primeiro dia, por exemplo, da abertura lá em Ponta Negra, que você está perguntando, um dos pontos que você está perguntando, houve, por parte da população, uma aglomeração que não condiz com o cuidado que a gente precisa ter. Então, o poder público foi criticado por não ter ali naquele dia uma fiscalização que impedisse aquilo tudo. Mas, por outro lado, a gente precisa também investir mais em educação da população para entender que ele é fundamental nesse processo, né, de reabertura. Uhum. E que ele está ali, ele impacta, a decisão de usar ou não a máscara, por exemplo, impacta na vida de outras pessoas, não só na questão do vírus, que é o mais importante, mas questão do emprego, porque se ao não usar a máscara eu estou propagando mais e os indicadores da minha cidade pioram, aquele comércio que tem amigo meu trabalhando, que tem meu pai, que tem, pode fechar e aquelas pessoas voltarem a ficar sem aquela renda que também é necessária, como o Marcelo falou. Então, eu acho que esse caráter educativo a gente tem investido pouco e em alguns momentos também tem situações que estão atrapalhando, né, que não deixa claro o que é realmente importante e o que não é em termos de segurança. Então, houve isso, houve toda na mídia aquela, né, preocupação. Então, no segundo dia, já estava lá o poder público garantindo ali alguns estabelecimentos foram multados, né, também por não colaborarem. Então, eu acho que é esse o processo, que você tem a educação com orientação, você tem uma outra educação que é um pouco mais forte, que são as multas, mas que é uma ferramenta de controle necessária num momento como esse. Mas depois desse primeiro momento de ajuste, as coisas estão caminhando aí dentro de uma possibilidade que está mostrando que parece que está indo bem. Perfeito. Nós vamos agora para um segundo e breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco. Desafios. Até daqui a pouco.